Aguentei anos ao seu lado só pela promessa de um herdeiro. Enquanto a sogra me humilhava em público, expulsando-me de eventos como um trapo sujo, o marido silenciosamente assinava os papéis do divórcio no mesmo instante em que o médico me entregava um diagnóstico implacável: infertilidade. 5 anos depois, eles me viram sair de cabeça erguida do aeroporto, com minha filha nos braços, a filha que a vida me deu quando menos esperava. Mas essa não é uma história sobre vingança, e sim sobre as batalhas que travamos atrás de portas fechadas, onde ninguém vê as lágrimas nem ouve os gritos abafados. O café estava lotado naquela manhã, e Dasha recuou logo na entrada. Não queria companhia, nem olhares curiosos, muito menos o barulho de vozes que pareciam ecoar dentro do seu crânio. Precisava de silêncio e de um café forte, algo que a ajudasse a engolir a notícia que acabará de receber no hospital. O médico havia sido claro, mas as palavras ainda doíam como facas. Sinto muito, mas você nunca poderá ter filhos. Até a enfermeira, com um olhar cheio de pena, lhe ofereceu um copo d'água e um comprimido, provavelmente um sedativo fraco, porque a dor não diminuiu nem um pouco. O peito ardia, as mãos tremiam, e o corpo pesava como chumbo. Sem forças para enfrentar a multidão, ela seguiu para o parque próximo, um lugar bonito, mas abandonado, onde a grama crescia selvagem e os bancos de madeira pareciam esquecidos pelo tempo. Era exatamente isso que queria, um canto onde pudesse desmoronar sem testemunhas. Sentou-se na beira de um caminho afastado, apoiou a cabeça nas mãos e deixou as lágrimas caírem. Não eram soluços altos, mas um choro mudo, que sacudia seus ombros como se o corpo todo chorasse por ela. Aquela não era apenas uma notícia médica, era o enterro de um sonho. Durante anos, ela e o marido haviam se agarrado à esperança, investindo em clínicas particulares, exames intermináveis, agulhas que deixaram suas veias marcadas e um esgotamento emocional que a levou ao limite. Ele, que tanto dizia querer um filho, sumia quando mais precisava dela, justificando-se com o trabalho. A sogra, por sua vez, nunca perdeu a chance de menosprezá-la, como se Dasha fosse um obstáculo no caminho da família perfeita que ela idealizava. Até os pais, embora preocupados, nunca a acompanharam a uma consulta. Ela aprendeu cada corredor daquela clínica de memória, conhecia os enfermeiros pelo nome, até alguns pacientes se tornaram rostos familiares. E agora, sem motivo para voltar, sentia um alívio estranho misturado a uma tristeza profunda. Era o fim de uma jornada exaustiva, e a aceitação cruel de que aquele capítulo estava fechado para sempre. As lágrimas secaram, mas uma sede amarga permaneceu. Há 3 anos, ela não bebia nada mais forte que refrigerante. Naquele dia, porém, ansiava por vinho, não pela embriaguez, mas pela ilusão de que algo poderia adormecer aquela dor. Não tinha amigas para ligar. O marido Ruslan já fazia tempo que vivia mais no trabalho do que em casa. Quando o celular vibrou com o nome dele na tela, suas mãos ainda tremiam ao atender. Por que demorou tanto para atender? Veio a voz impaciente. Como foi no médico? O que ele disse? Dasha suspirou. Não queria discutir aquilo por telefone. Podemos conversar em casa? Hoje tenho reunião até tarde. Fala logo, está tudo bem? Não, nada estava bem. Eu não posso ter filhos, Ruslan. Nunca. O silêncio que se seguiu foi cortado por um clique seco, como se ele tivesse cerrado os dentes. Você prometeu que conseguiria. A voz gelou de repente como uma lâmina. Me enganou esse tempo todo? Eu nunca prometi. Disse que talvez desse certo. Então você mentiu. Ele gritou, e até a linha pareceu estremecer. Ruslan, não grite. Eu também estou destruída, mas não é o fim do mundo. Há outras opções. Adoção? Ele rirou, amargo. Você acha que quero criar o filho dos outros? Preciso do meu sangue, do meu herdeiro. A ligação terminou antes que ela pudesse responder. Dasha ficou ali, imóvel, até que o entorpecimento deu lugar a uma raiva surda. Foi buscar café em uma barraca improvisada, onde um jovem atendente lhe serviu algo dourado e aromático com um sorriso cúmplice, como se lesse sua alma nos olhos. Ela bebeu devagar, sentindo o calor se espalhar pelo peito. Quando voltou para casa, já anoitecia. Andou pelo parque, acariciando a casca áspera das árvores, observando os pássaros no céu como se buscasse alguma resposta. Na porta do apartamento hesitou. Antes que pudesse girar a chave, a porta se abriu sozinha. A sogra estava lá com um sorriso triunfante. Já sabia. Seu marido está esperando, disse, afastando-se para revelar Ruslan, impassível com uma mala aos seus pés e papéis na mão. O que é isso? Perguntou Dasha, embora já soubesse. Documentos do divórcio. Assina. Ele nem olhou nos seus olhos ao estender a caneta. Ela queria gritar, perguntar como ele podia ser tão cruel, mas as palavras morriam na garganta.
Assinou porque entendia, aquele era o veredicto. Nunca seria perdoada por não cumprir o acordo. Se não a expulsassem agora, fariam isso mais tarde, quando a decepção virasse ressentimento. Os laços entre eles já eram frágeis como fios de seda, daqui para frente só se romperiam. Ruslan guardou os papéis. A sogra pegou a mala e a jogou do lado de fora como se fosse lixo. Aguentei você por causa do neto que nunca veio, cuspiu a mulher, com um desdém que doía mais que qualquer palavra. Mas agora, para que fingir? Você nunca foi boa o suficiente para o meu filho. Dasha não respondeu. Pegou a mala, chamou um táxi e foi para o único lugar que ainda era seu, o apartamento que, contra todas as probabilidades, conseguirá manter mesmo sob pressão do marido para vendê-lo. Ao entrar, o cheiro familiar de casa, suas coisas, sua mobília, seu refúgio, a envolveu como um abraço. Deitou-se sem nem tirar a roupa e adormeceu do cansaço, como se o corpo finalmente desistisse de lutar. Acordou de madrugada, desorientada, até que a memória a atingiu como um soco. Estendeu a mão ao lado, buscando um corpo que não estava mais ali. Fez chá de camomila já vencido, mas ainda perfumado, e quando o relógio marcou 8 da manhã, tomou um banho longo, vestiu uma roupa de treino e saiu para correr. Voltou ao mesmo parque, ao mesmo banco onde chorara no dia anterior. O vendedor de café a reconheceu. Você parece melhor hoje, comentou, estendendo um copo fumegante. Experimente. É chocolate quente da minha receita. Ela ia dizer que não gostava de chocolate, mas o aroma era irresistível. Tomou um gole e outro. Era delicioso. Tão bom que nos dias seguintes passou a ser sua rotina. Correr até ali tomar aquele chocolate, trocar algumas palavras com o rapaz, Nikita. Descobriu que ele era temporário, e isso a entristeceu sem motivo aparente. Em poucas semanas ele se tornou uma espécie de âncora. Ouvia suas histórias sem julgamentos, a apoiou quando soube do divórcio e, no dia em que ela foi ao fórum assinar os papéis finais, apareceu sem aviso, esperando do lado de fora. Não precisava, ela murmurou, mas ele apenas pegou sua mão e a apertou, como se dissesse, eu sei, mas estou aqui. E pela primeira vez em muito tempo, Dasha sentiu que talvez não estivesse tão sozinha. Ele a levou sem explicações em direção ao ponto de ônibus, como se o destino já estivesse traçado. Para onde me leva? Ela perguntou, mais intrigada do que desconfiada. Para celebrar, respondeu ele com um sorriso que não deixava espaço para recusas. Antes que pudesse protestar, Nick a acomodou em um carro, seu carro, como ela descobriria minutos depois, e a levou a um restaurante onde os talheres brilhavam mais que as estrelas sobre a cidade. Entre pratos de carne macia e taças de vinho que dançavam à luz das velas, ele ergueu seu copo. A segunda chances, disse, e quando ela bebeu, seus dedos encontraram os dela sobre a mesa, firmes, quase possessivos. Me deu uma oportunidade de ficar ao seu lado. A lógica de Dasha vacilou. Seu coração traidor bateu mais forte antes que a razão pudesse intervir. E então ele a puxou para si, sem se importar com os olhares dos outros clientes, sem se importar com nada além daquele momento, e a abraçou com uma força que fez suas costelas rangem. Mas eu não posso ter filhos, ela sussurrou, baixando os olhos como se confessasse um pecado. Que se dane, ele respondeu, roçando os lábios em sua testa. Sempre há um jeito. Não temos tempo a perder. E ele não perdeu. 6 meses depois, o pedido veio não como uma pergunta, mas como uma certeza envolta em palavras tão bem escolhidas que Dasha não teve como resistir. Quando ela disse sim, ele a levou para casa, onde a espera não era apenas uma cerimônia, mas o início de tudo que ela jamais ousara sonhar. 5 anos se passaram como páginas de um livro que ela relia com carinho. A casa cheia de risos, as viagens inesperadas, as noites em que ele ainda a olhava como se fosse a primeira vez. Até que um dia o avião a trouxe de volta. Seus pais, que há anos haviam se mudado para um apartamento menor, agora precisavam dela para cuidar da venda da antiga casa. Enquanto descia a escada do avião, Dasha tentou decifrar o que sentia. Saudade? Alívio? Uma pontada de algo que não tinha nome? Foi então que um grito feminino rasgou o ar, familiar demais para ser ignorado. Seus olhos percorreram o saguão até encontrarem a fonte do barulho, e o passado se materializou diante dela como um espelho quebrado. Ruslan, sua ex-sogra e uma mulher magra, de olhos cansados, discutiam aos berros perto da esteira de bagagens. Mãe, pare! Você está fazendo uma cena, ele esbravejava, enquanto a mulher mais velha apontava um dedo acusador para a nora. Eu aguento você só porque meu filho te trouxe para esta família, mas não vou aceitar que você decida por ele. A jovem, visivelmente abalada, tentava se defender. É nossa lua de mel. Por que você vem e ele fica?
A ex-sogra começou a se virar, como se procurasse testemunhas para seu desabafo, até que seus olhos se fixaram em Dasha. O tempo parou. Ela estava ali no alto da escada com a filha nos braços, uma menina de cachos escuros e sorrisos fáceis, e atrás dela Nick alto e imponente, segurando as malas com uma mão enquanto a outra repousava protetora em sua cintura. Ruslan seguiu o olhar da mãe e congelou. Sua expressão foi de choque, depois de algo que poderia ser vergonha. A mulher ao seu lado, a nova esposa, fitou Dasha com uma curiosidade trágica, como se já soubesse que estava fadada a repetir os mesmos erros. Dasha? Ruslan deu um passo à frente, mas ela já se movia em direção à saída, onde o motorista abriu a porta do carro. É você. Eu não te reconheci. Você mudou tanto. Sua voz tremia. A filha se mexeu em seus braços, e Dasha passou para Nick sem uma palavra. Você tem uma criança? Ruslan olhou para a menina confuso. Adotou? A mulher ao seu lado balançou a cabeça, negando algo que nem havia sido dito. Não, Dasha respondeu secamente. Eu tive. A ex-sogra, que se aproximara, empalideceu. Mas você disse que não podia. A clínica. A clínica que você me indicou, mãe dele? Dasha sorriu, um gesto frio e preciso. Funcionava sem licença. Os especialistas eram uma farsa. Meu marido descobriu. Pagamos caro pelo seu diagnóstico. Ela virou-se para Ruslan, que parecia ter engolido a própria língua. Quantos anos você perdeu acreditando em mentiras? A ex-sogra tentou intervir, calha a boca. Mas era tarde. Dasha já estava no carro, e quando a porta se fechou, levou consigo o último fio que a ligava àqueles fantasmas. Nick a puxou para si, apertando-a como se pudesse fundi-la ao seu próprio corpo. A filha brincava com seus cabelos rindo, e Dasha soltou uma risada genuína, leve como o ar após a tempestade. Você está bem? Ele perguntou preocupado. Estou, ela respondeu. E pela primeira vez em anos, não era uma mentira. Porque o passado, afinal, só tinha poder sobre quem insistia em carregá-lo. E Dasha havia aprendido a voar.